Olá, crianças, e dando continuidade às nossas aulas de ciências, nós estamos na nossa 17ª aula de ciências, estamos trabalhando o nosso LV2, é o livro referente ao segundo bimestre. Nossa unidade de estudo é as plantas, são as plantas, né? E o desenvolvimento das plantas. Aqui nós temos, né, o que é um processo aqui, né? É a fotossíntese, onde a planta precisa da luz do sol, né? Precisa de água e ela precisa de gás carbônico, certo? Para produzir o oxigênio. Mas isso tudo, esse processo de fotossíntese, a gente vai ver nas aulas seguintes. Eu coloquei aí para vocês já irem se familiarizando até com os símbolos, né? Que representam as letrinhas, tá certo? O que é H2O, o que é... Vocês vão tudo perceber que, ó, CO2, O2, então, gás carbono, água e o oxigênio. Então, nós vamos estudar isso, que são tipos de gases. Vou falar um pouquinho das plantas ornamentais, que na aula anterior eu falei sobre, usei imagens da casa do meu irmão, né, com plantas ornamentais. Essa daqui já são uma decoração mais, com espaços mais projetados, né? Então, nós temos o quê? O que são plantas ornamentais? Elas servem para quê? Elas servem para embelezar, né? Para enfeitar, como vocês estão vendo aqui. São ambientes diferentes que podem ser ornamentais, plantas ornamentais dentro de casa e fora de casa. Então, o objetivo das plantas ornamentais é embelezar, né? Embelezar e enfeitar o ambiente, quer seja ele um ambiente interno da casa, dentro da casa, ou externo, fora da casa. Como nós vimos na aula anterior, a planta, ela depende de espaço. As plantas pequenas, né, você pode cultivar dentro de casa, contanto que ela tenha o quê? Ela tenha um espaço para receber a luz do sol e que ela também respire, né? Tem um espaço que possibilite o ar entrar para elas respirarem, que elas precisam também desse ar para respirar. Vamos falar um pouquinho do nosso artista, né? O Antônio Parreiro. Nós falamos em aulas anteriores de outros artistas, mas nós vamos falar aqui do Antônio Parreiro, que ele tinha 4 profissões, certo? Então, aproveitando que a gente está estudando também trabalho, né? Nós já estamos falando sobre trabalho na disciplina de História. Nós vamos falar aqui um pouquinho aquelas linhas que interligam uma a outra, né? Interdisciplina, uma ajuda a outra, vai se envolvendo na outra. Então, Antônio Parreiro, além dele gostar muito das belezas naturais, que é geografia e ciências, né? As nossas belezas naturais, ele pintava, né? Ele usava a arte dele para divulgar os cenários do Brasil, os cenários naturais. Aqui nós temos algumas obras dele, né, de paisagens do Brasil. Nós temos algumas, vou só reforçar, que é um artista brasileiro, além de ilustrador, desenhista, pintor, ele também era professor. Na página 147,
como nós já falamos um pouquinho sobre o ar, estamos falando que as plantas precisam do ar para sobreviver, que nós precisamos de ar para sobreviver, mas o ar também, né, o vento também, ele ajuda tem outras funções. Aqui nós temos 4 imagens que você consegue perceber a presença do movimento, de ver o ar em movimento, né, que nós chamamos de vento, né, o ar em movimento. Então, ele proporciona, ele ajuda, né, os balões subirem, as roupas secarem. Olha só a criança com a florzinha. Então, olha a pipa subindo, né? Então, em todas essas imagens aqui, você consegue perceber a presença do ar, né? O ar em movimento. Essas imagens aí, essas 4 imagens aí, essa atividade você vai responder, porque está perguntando assim: veja as imagens a seguir, marque um X naquela em que o ar, né, que o movimento do ar pode ser percebido. Então, como vocês estão vendo aí, pode ser percebido em todas as imagens. Essas atividades nós estamos fazendo o quê? Juntinho, coladinho, como se nós estivéssemos em sala de aula. Você vai fazer comigo essa e depois vai fazer com o seu responsável a atividade proposta para casa, tá certo? Vamos falar das plantas que elas respiram, né? E que elas produzem seu próprio alimento. Então, lembrado lá no slide de abertura, onde eu falei sobre que ela precisava da luz do sol, que ela precisava do gás carbônico, que ela precisava de água e precisava também dos nutrientes, né? Que ela retira da terra, né? Do solo. Então, tudo isso junta, faz meio que uma saladinha, né? Que a gente vai estudar esse processo bem direitinho. E daí é produzido o oxigênio, tá certo? E elas produzem o seu próprio alimento. A planta produz seu próprio alimento. Então, como foi possível perceber no experimento do pé de feijão, que vocês já fizeram uma atividade, né? Onde vocês iam acompanhar o desenvolvimento do pé de feijão. Eu falei que esse experimento vocês provavelmente já haviam feito na educação infantil, mas a proposta de trabalho dessa experiência para o 2º ano já é uma proposta mais complexa, mais completa, onde você vai observar mais coisas. Você já tem a capacidade, né, o entendimento de fazer relatórios, observar mais coisas, registrar com mais detalhe o desenvolvimento do pezinho de feijão, tá certo? Então, a luz do sol, a água, são fatores muito importantes para que as plantas sobrevivam, né? Nessa página 147, vocês vão ver também que as plantas também usam o gás oxigênio para respirar, né? Assim como nós, seres humanos, respiramos o gás, né? Oxigênio, né? Nós respiramos o oxigênio, certo? E liberamos o gás carbônico, certo? Página 147. Na página 148, vocês vão ter mais uma explicaçãozinha aí, onde vocês têm aí uma imagem, né? Onde representam o gás carbônico, o oxigênio, né? Essa setinha azul são o que? Está representando o ar que ela recebe, né? Aí, quando mistura tudo, é o processo da fotossíntese, onde a gente vai
estudar nessa unidade ainda. Então, além da respiração, né, na página 148, a planta realiza a fotossíntese, né, que é onde ela produz o seu próprio alimento, no processo pelo meio da qual ela produz seu próprio alimento. Para que a fotossíntese aconteça, a planta precisa do sol, né, que eu já falei, precisa do gás carbônico, falei logo no começo, na abertura, né, precisa do gás carbônico do ar, precisa de água e de sais minerais, né, que ela encontra no solo, né, que são os nutrientes que ela encontra no solo, né, para que aconteça a fotossíntese. O caule, nesse caso, ele vai agir como se fosse um canudinho, né? Então, vai absorvendo, subindo e distribuindo para o restante da planta, né? Então, ela recebe a água na raiz, essa água vai subindo e vai juntando com o restante, com gás carbônico, com a luz do sol, junta tudinho para produzir o oxigênio, que é o ar que ela respira, tá certo? Então, essa explicação vocês vão ter a oportunidade de ver na página 147. Quando se fala em floresta amazônica, você lembra de quê? Quando se fala em floresta amazônica, acreditavam que a maior parte do oxigênio do mundo era produzido pela floresta amazônica. Por que será que eles acreditavam? Né? Por que será? Então, mas a verdade é que as responsáveis pela produção de mais da metade de todo o oxigênio do planeta são as algas marinhas. Então, não são as plantas, né, da nossa floresta amazônica. Mas estudos, né, lá vem os cientistas novamente, divulgaram que as algas marinhas, elas têm mais da metade de todo o oxigênio, produz, né, a maior parte do oxigênio que existe no planeta. E isso são bases o quê? Cientistas, né? Mas os cientistas dizem que que florestas grandes como a amazônica, elas usam praticamente todo o oxigênio que ela produz na fotossíntese para fazer a sua respiração. Portanto, elas não podem ser consideradas o pulmão do mundo, porque elas mesmas respiram o seu próprio alimento. Eita, que florestinha danada, né, gente? Ela não divide, não. Ela mesma produz e usa o próprio alimento, não quer nem dividir com os outros. Brincadeirinha, gente. É só uma observação que vocês têm que verem aí, que apesar de ter muitas plantas na floresta amazônica, mas elas necessitam, né, de respirar, né, o oxigênio que elas produzem. Na página 148 vocês vão conhecer um pouquinho da nossa floresta. Então eu coloquei algumas imagens aí da floresta amazônica, porque a imagem que vem no nosso livro, né, vem no nosso livrinho uma imagem, que foi essa daqui, mas é uma imagem que você não consegue perceber muitos detalhes. Então, para vocês verem, eu coloquei mais duas imagens, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala da floresta, né, como nós falamos das plantas, como nós estamos trabalhando o desenvolvimento das plantas, nós sabemos que a planta,
ela é um ser vivo, então que ela tem algumas fases, né? A planta, ela tem algumas fases, certo? Então, elas nascem, crescem, elas dão frutos, né? E morrem. Então, algumas plantas, elas têm mais duração, elas têm mais anos de vida. Eu vou falar aqui, dessa primeira imagem aqui, as crianças, eles estão sendo os pequenos cientistas, certo? Então, eles estão aqui pesquisando, aliás, eles pesquisaram sobre as castanholas, né? Uma pesquisa que foi feita, então eles foram pesquisar. Se você estivesse na escola, a gente ia atrás de alguma planta para também pesquisar sobre ela, para vocês conhecerem um pouquinho sobre ela, porque muitas vezes a gente acha a planta bonita e não sabe nem o nome dela. Então, nós temos algumas plantas aqui na nossa escola, né? Essa imagem aqui é a imagem da nossa escola, são alunos da nossa escola, que elas têm mais de 30 anos. Eu posso até, eu não duvido que ela tenha mais de 40 anos, porque se eu tenho 33 anos no colégio, digamos que essas plantas, quando eu cheguei no Presidente Mestre, elas já estavam lá, né? Só que de outra forma, com o passar do tempo, foram mudando, decorando o espaço de outras formas, né? Mas elas estão lá há muito tempo. Houve uma época em que a dona Nécia contratou uma pessoa para podar as folhas, porque elas estavam muito grandes, muito espaçosas, e para não prejudicar nem a planta e nem causar acidentes, ela teve que contratar uma pessoa. Só que a pessoa, ela simplesmente tirou todas as folhas, né? Ela deixou a plantinha só com o caule. Então, quando a dona Nécia chegou lá, a dona Nécia ficou muito triste, chorou até, né? Porque essas castanholas que tem lá, foi ela que plantou, né? Então, e o objetivo da plantinha lá na escola era ter o quê? Um ar natural, né? Então, as crianças ter o vento, né? Ter um ar mais natural, ter sombra, né? No espaço da educação infantil, assim como no espaço do fundamental. Só que no fundamental nós temos também algumas árvores antigas lá, e aquelas flores, né? Elas foram plantadas há menos tempo. Ela tem menos tempo, elas têm por volta de uns 20 anos. Aqui nós estamos vendo a criança já no processo das primeiras fases das plantas, né? Elas estão o quê? Plantando, né? A planta, ela vai plantar a sementinha e essa sementinha vai germinar. Então, esses buraquinhos aqui cavados, as crianças não cavaram com a própria mão. Eu, tia Cláudia, usei uma ferramenta para deixar já o espaçozinho cavado. Então, eles vieram com as sementinhas para plantar e depois dar continuidade aos cuidados que a planta precisa, as crianças iam aguar diariamente, certo? Então, a planta, ela tem que ser plantada, mas ela precisa de cuidados. Não adianta você cavar um buraquinho, plantar a sementinha, se você não vai ter o cuidado necessário para que ela possa se desenvolver. Temos aqui mais crianças, né, ó, aguando aqui no jardim da escola. A criança não é funcionária da escola. Ah, tia Cláudia, as crianças estão aguando a escola, aguando as plantas da escola. A criança precisa saber que a planta precisa de água, que ela fica feliz, mas com a quantidade certa, né?
E nós estamos aqui, não sei se vocês estão percebendo aqui, eles estão usando objetos, eles estão reutilizando objetos, porque eles mesmos fizeram os seus regadores, né? Usando recipientes de desinfetantes, né? De amaciantes. Então, eles confeccionaram os seus próprios regadores, tá certo? Aqui nós temos um projeto do Amigo Verde. Esse Amigo Verde, do verde, possibilita a criança conhecer mais, entender mais o porquê do cuidado com a natureza, né? Então, essa aqui é uma apresentação do nosso projeto, de um dos projetos feitos relacionado ao Amigo do Verde, onde cada criança trouxe uma plantinha e ia trocar com o seu coleguinha, né? Com o objetivo do coleguinha cuidar da planta que ganhou, né? E ter todos os cuidados, entender. Mas nesse trabalho aqui, a criança que levou a plantinha, ele também estudou sobre a plantinha para dizer para o coleguinha o nome da plantinha, o que é que ela precisava, se era uma plantinha que podia ficar no sol, ou se ela tinha que ficar num ambiente que não pegava muito sol. Então, ele estudou as características e as necessidades daquela plantinha, certo? Esse projeto é um projeto muito interessante. E eu termino a nossa 17ª aula de ciências. Nós concluímos aqui com mais uma imagem da nossa floresta amazônica. Olha a beleza da nossa floresta amazônica. Além de ter um cenário com plantas, nós temos aí animais que muitas vezes o ser humano, né, ele destrói, né? Ele derruba uma árvore e está derrubando a casa de um animal. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.